Helena Blavatsky ensinava que as forças invisíveis que movimentam o mundo não se manifestam apenas nos grandiosos fenômenos da natureza, mas também estão presentes nos laços mais profundos e íntimos entre os seres humanos. Segundo suas ideias, os acontecimentos aparentemente comuns carregam em si significados ocultos e revelam verdades sobre lealdade, caráter e conexão espiritual. Assim, perder tudo, mesmo que temporariamente, não precisa ser encarado como uma tragédia destruidora, mas como um processo natural que expõe, de forma clara, aqueles que permanecem fiéis quando as circunstâncias sofrem transformações. É justamente nas situações de adversidade que os mecanismos ocultos da alma se revelam, permitindo a identificação dos verdadeiros laços de lealdade e demonstrando que, na prática, os sentimentos e relações que parecemos assumir inabaláveis se transformam quando desafiados pela realidade. A vida, que muitas vezes aparenta ser estática e previsível, se revela como um tecido de energias em constante fluxo, onde cada movimento e cada interação estão imbuídos de forças que dificilmente conseguimos controlar ou compreender por completo. Cada ser, cada relação e cada experiência carrega em si uma vibração única que se interpenetra com as demais, formando um emaranhado de influências que moldam tanto o ambiente quanto os acontecimentos. Dentro dessa realidade, existe uma percepção interior que, embora muitas vezes ignorada, se manifesta como um pressentimento sutil. O sentimento de que, mesmo entre aqueles que parecem ser solidários, pode haver um temor profundo diante do nosso progresso e sucesso. Este desconforto não se trata de uma mera paranoia, mas de uma reação natural que se repete em diversas esferas da vida. Em diferentes contextos, as pessoas tendem a rejeitar não o mérito das nossas conquistas, mas aquilo que representamos, como um reflexo daquilo que elas jamais se permitiram ser ou enfrentar. Quando avançamos em direção a um novo patamar, seja elevando nossa consciência ou prosperando materialmente, despertamos forças que haviam permanecido adormecidas e que afetam não somente o ambiente, mas também as pessoas mais próximas. Aqueles que antes pareciam compartilhar dos mesmos sonhos e ideais podem de repente demonstrar atitudes de hesitação e distanciamento. A própria energia que transmitimos ao crescer e progredir ressoa como um espelho, refletindo para os outros aquilo que eles reprimem e temem enfrentar dentro de si mesmos. Assim, o sucesso de uma pessoa acaba se tornando um lembrete constante das limitações dos outros, gerando uma competição silenciosa que raramente é reconhecida abertamente. Essa dinâmica, ainda que sutil e muitas vezes disfarçada, transforma relações que antes pareciam inabaláveis em campos de batalha, onde a inveja se manifesta de maneira sorrateira e corrosiva, corroendo a confiança e o apoio mútuo. Em meio a este jogo de energias e influências, reconhecer os sinais de inveja e sabotagem é fundamental, mas por si só não basta para neutralizar os efeitos destrutivos dessas atitudes. Existem técnicas ancestrais e métodos de proteção que, embora mantidos em segredo por aqueles que possuem conhecimento mais profundo das leis universais, se revelam poderosas armas na luta contra as energias negativas. Ignorar esses ensinamentos significa arriscar-se a repetir ciclos viciosos, onde se atrai inconscientemente pessoas que drenam a energia vital e que se manifestam através de obstáculos recorrentes. O ódio mais insidioso não se expressa em explosões de raiva ou críticas barulhentas. Ele se oculta por trás de gestos aparentemente gentis, de elogios ambíguos e de felicitações que carecem de profundidade. Conforme Blavatsky enfatizava, esse desprezo encoberto não pode ser atribuído à culpa de quem avança, mas sim ao reflexo das batalhas internas das próprias pessoas. Cada indivíduo carrega dentro de si recantos obscuros e partes de sua personalidade que rejeita enfrentar.
E quando se depara com alguém que representa exatamente aquilo que ele teme encarar, tende a projetar sua própria dor e insegurança para fora, manifestando comportamentos de sabotagem e distanciamento. Em muitos casos, o apoio que se demonstrava firme e sólido em tempos de dificuldade se revela efêmero e instável diante das oportunidades e do sucesso. O equilíbrio que existia entre pessoas que compartilhavam necessidades semelhantes acaba se rompendo quando uma delas atinge um patamar mais elevado. A ascensão de um dos companheiros cria um descompasso energético que, de forma quase automática, desencadeia sentimentos de competição velada. A intensidade das relações se transforma. O que antes era uma colaboração mútua passa a ser interpretado como uma ameaça velada. E a amizade se disfarça em formas de rivalidade silenciosa. Essa ambiguidade nas relações interpessoais é um dos grandes desafios enfrentados por aqueles que buscam evoluir e se desenvolver, pois a energia que impulsiona o crescimento também tem o potencial de alienar e de gerar ressentimentos profundos. Ao mesmo tempo, é necessário compreender que a própria energia vital, quando deixada sem proteção, pode ser facilmente drenada por indivíduos que funcionam como parasitas emocionais. Esses parasitas, muitas vezes inconscientes de sua própria ação, se alimentam das reações dos outros, seja a alegria exuberante, a raiva intensa ou mesmo a tristeza latente. Suas táticas são sutis e dissimuladas. Elogios que carecem de sinceridade, ironias disfarçadas de brincadeiras e comentários que provocam um sentimento de culpa ou de inadequação. Cada reação emocional que expressamos, cada explicação que tentamos dar para justificar nossas atitudes, acaba inadvertidamente alimentando o ciclo de drenagem e enfraquecendo nossa força interior. A chave para quebrar esse ciclo reside na capacidade de transformar-se numa espécie de rocha cinzenta, um ser que responde de forma neutra e sem se deixar envolver por reações emocionais intensas. Dessa maneira, o fluxo de energia negativa é interrompido e a influência dos manipuladores se esvai gradualmente. Muitas vezes, a guerra travada contra essas energias parasitárias ocorre em silêncio, especialmente quando o afastamento físico dos envolvidos não é uma opção viável, como em casos envolvendo familiares ou colegas de trabalho. Nessas circunstâncias, torna-se imprescindível adotar estratégias específicas para manter o equilíbrio e preservar a vitalidade interna. 4 táticas principais são apontadas para neutralizar tais influências. A técnica do espelho calmo, que consiste em devolver o comportamento adverso sem se deixar levar pela raiva. O silêncio estratégico, que permite não reagir às provocações e impedir que o ciclo de energia negativa se alimente. A postura da rocha cinzenta, marcada pela indiferença controlada, que impede que o emocional se envolva com atitudes destrutivas. E, finalmente, a devolução da carga de prova, na qual o questionamento e a crítica são transformados em oportunidades para que o próprio agressor seja obrigado a justificar suas atitudes. Ao retirar a reação emocional e não permitir que a energia vital seja explorada, o poder dos manipuladores se desestabiliza e a pessoa passa a exercer um controle mais consciente sobre seu próprio campo vibracional. Para quem deseja proteger a energia e manter o equilíbrio interior, é fundamental desenvolver uma prática constante de silêncio interior e de autoafirmação. Essa prática não se limita a um simples controle emocional, mas envolve um profundo processo de autoconhecimento e de fortalecimento dos sentidos espirituais. Antes de se envolver em interações desafiadoras, é necessário selar internamente um compromisso inequívoco. A energia pessoal é inviolável e ninguém tem o poder de diminuí-la. Um exercício comum é o de visualizar um escudo espelhado ao redor do corpo, capaz de refletir todas as vibrações negativas e de proteger o indivíduo das influências externas prejudiciais.
Essa imagem mental, combinada com o sentimento de enraizamento profundo, como se as raízes se estendessem firmemente a partir dos pés em direção à terra, contribui para manter a calma e a estabilidade em meio às turbulências do ambiente. Além disso, alinhar-se à frequência natural da Terra é um dos pilares fundamentais para a manutenção de um campo energético saudável. Esse alinhamento pode ser alcançado através de práticas simples, mas poderosas, como momentos diários de silêncio e contemplação, caminhadas descalças em contato com o solo, e a escolha consciente de ambientes que não estejam carregados de tensões ou energias negativas acumuladas. Alguns adotam o hábito de ouvir músicas afinadas em 432 Hz ou de conversar em tons suaves e compassivos, ações que ajudam a regular as vibrações internas e a criar um ambiente favorável para o florescimento pessoal. Essa sintonia com a natureza e com as próprias emoções transforma a vida em uma experiência harmoniosa, onde o fluxo de energia circula livremente e favorece tanto o bem-estar individual quanto a qualidade das relações interpessoais. Rituais ancestrais, transmitidos através de gerações e guardados por mestres iniciados, desempenham um papel central na proteção contra a drenagem energética. Entre esses rituais, destaca-se a prática de queimar em papel o nome daqueles que, consciente ou inconscientemente, drenam a força vital, visualizando o laço tóxico se desfazer nas chamas e liberar a pessoa do peso negativo que impunha. Outro ritual recorrente envolve o uso da água, elemento sagrado que reflete a clareza e a pureza do ser, permitindo que a negatividade se dissipe e retorne à terra, onde é neutralizada. A purificação de ambientes com elementos naturais como o sal, a sálvia e o incenso reforça essa proteção, criando barreiras simbólicas que impedem a entrada de vibrações indesejadas e promovem um clima de paz e renovação. Esses atos simbólicos, embora simples à primeira vista, programam o inconsciente para identificar e cortar os laços tóxicos que comprometem a vitalidade e o equilíbrio do indivíduo. Se esse tema desperta seu interesse, o e-book do canal Esoterismo Sem Mistérios, a linguagem do invisível, fixado no primeiro comentário, aprofunda esse conhecimento com ainda mais clareza e sabedoria. Vamos continuar. Reprogramar a realidade em que vivemos é um processo que exige uma transformação interna profunda. Pensamentos e emoções são geradores de frequências que, como ondas, moldam o ambiente à nossa volta. Governantes antigos, místicos e sábios de diversas culturas sempre reconheceram esse princípio e buscaram dominá-lo, mantendo em segredo o conhecimento que lhes conferia poder sobre a própria realidade. Hoje, quando compreendemos que cada pensamento sincero e cada emoção intensa emitem vibrações que se expandem e atraem experiências correspondentes, passa a ser possível assumir o controle do próprio destino. Ajustar o dial interno é uma prática que envolve o desenvolvimento da autoconfiança, o cultivo da sensação de merecimento e a certeza de que cada conquista é fruto de uma energia positiva que atrai a abundância. Ao elevar a própria frequência, o indivíduo cria um campo magnético que não suporta a presença de parasitas emocionais. Aqueles que, incapazes de suportar a luminosidade interior, se empenham em drenar ou sabotar o progresso alheio. Para consolidar essa transformação energética, é indispensável fazer uma auditoria sincera e criteriosa do círculo de relações que compõem a vida. É necessário observar com o olhar do autoconhecimento quem de fato impulsiona, eleva e fortalece a energia pessoal, e quem, de maneira sutil ou aberta, serve de obstáculo, drenando e fragilizando as vibrações positivas. Esse processo de avaliação permite identificar os laços que se tornaram tóxicos e que precisam ser rompidos sem culpa ou hesitação. Muitas vezes, as pessoas que mais se apegam a comportamentos prejudiciais são aquelas que se beneficiam inconscientemente de manter acesso gratuito à energia alheia,
pois sentem que o afastamento representa um fracasso ou uma injustiça. Entretanto, ao reconhecer que a manutenção de relações tóxicas impede a própria evolução, torna-se inevitável a necessidade de se afastar e seguir o caminho da transformação. Para aqueles que optam por manter as conexões que verdadeiramente fortalecem sua essência, o caminho é trilhado com silêncio e determinação, sem a necessidade de justificativas ou explicações prolongadas. Afinal, a toxicidade só se alimenta da necessidade constante de defesa e de explicações. O verdadeiro poder, de acordo com os ensinamentos de Blavatsky, reside na capacidade de dominar a própria energia interior e de transformar, a partir desse poder, todos os aspectos da vida. Este é um ponto de virada que coloca o indivíduo diante de uma escolha fundamental: permanecer passivo como mero espectador da própria existência, ou assumir, com coragem e consciência, o papel de criador do próprio destino. A realidade, longe de ser uma estrutura fixa e imutável, revela-se como o reflexo dinâmico do campo vibratório que cada um emite. Quando essa frequência é ajustada para refletir sentimentos de confiança, merecimento e abundância, o ambiente passa a responder de forma correspondente, atraindo oportunidades e repelindo aquilo que não se harmoniza com a nova energia. É a síntese dos conceitos de autoconhecimento, proteção energética e reprogramação do ser, que permite alcançar um nível de desenvolvimento onde a influência dos fatores externos se torna irrelevante diante da força interior que se irradia. O processo de evolução pessoal exige, portanto, uma disciplina constante e um comprometimento diário com práticas que fortalecem a aura e mantêm a vitalidade intacta. Cada interação, cada palavra e cada gesto devem ser avaliados sob a perspectiva do impacto energético que promovem. É fundamental cultivar a habilidade de reconhecer, de forma sutil, os sinais enviados pelo corpo e pela mente, aquele nó que se forma no estômago antes mesmo de a situação se desenrolar, a fadiga repentina que surge sem explicação aparente, o arrepio que percorre a espinha em momentos de tensão. Esses sinais, muitas vezes ignorados, são os mensageiros da energia, que nunca mente e sempre aponta para o desequilíbrio existente. Ao aprender a interpretá-los, o indivíduo passa a dispor de uma sabedoria inerente que o capacita a agir de forma preventiva, evitando que pequenas agressões e desgastes emocionais se acumulem e comprometam o seu bem-estar. Dentro desse contexto, a mente subconsciente desempenha um papel crucial, pois é ela que capta as vibrações e interpreta as microexpressões que escapam ao olhar atento. Um sorriso que não alcança os olhos, uma mandíbula tensa ou um desvio de olhar podem ser os primeiros indicadores de um ressentimento oculto, de uma raiva reprimida ou de um desprezo que, por vezes, se esconde por trás de comportamentos aparentemente inofensivos. Reconhecer essas sutilezas exige sensibilidade e a disposição para olhar além das aparências, compreendendo que cada ação tem uma motivação energética subjacente. Essa percepção aguçada permite que, ao identificar tais comportamentos, o indivíduo adote uma postura de neutralidade, dissipando o poder dos que se alimentam das reações emocionais. Ao responder com serenidade e sem se deixar envolver pela hostilidade, a pessoa transforma as investidas negativas em oportunidades para reafirmar seu domínio sobre sua própria energia. A estratégia de manter-se energeticamente inviolável passa necessariamente pelo domínio do silêncio interior e pela capacidade de não reagir impulsivamente às provocações. Quando o ambiente percebe que os canais de comunicação emocional se fecharam, os manipuladores entram em pânico e revelam, por meio de gestos involuntários, as verdadeiras motivações que os conduzem. O corpo, com sua sabedoria ancestral, capta esses sinais com maior precisão do que a mente racional, e é nesse momento que o indivíduo bem preparado consegue identificar com clareza
quem de fato deseja seu declínio. A partir dessa percepção, torna-se essencial adotar posturas defensivas que se baseiam em 4 pilares fundamentais: a devolução do comportamento hostil de forma calma, a prática do silêncio estratégico, a manutenção de uma indiferença controlada e a exigência de que o outro comprove ou justifique, por meio de um questionamento assertivo, as críticas e investidas direcionadas. Dessa forma, ao retirar a reação emocional e fechar os canais de acesso à sua intimidade, o poder dos parasitas energéticos se esvai, permitindo que a energia vital se renove e que a pessoa se mantenha inabalável, mesmo diante de desafios significativos. Essa jornada de autoconhecimento e fortalecimento energético não é um processo rápido nem simples, mas exige perseverança, disciplina e a disposição para encarar verdades que muitas vezes são dolorosas. É preciso reconhecer que, ao longo da vida, encontraremos tanto aliados quanto indivíduos que, por suas próprias limitações, tentarão nos impedir de avançar. Essa dualidade é inerente ao tecido da existência, que se constrói a partir de forças opostas e complementares. Enquanto alguns se dedicam a alimentar a energia positiva com gestos de amor, apoio e empatia, outros se deixam envolver por sentimentos de inveja, insegurança e medo. Na verdade, muitos desses últimos não agem movidos por um desejo consciente de prejudicar, mas sim pela própria incapacidade de lidar com o sucesso e com as transformações que ele representa. Esse conflito interior se manifesta em atitudes ambíguas, que por vezes são mascaradas por aparentes demonstrações de solidariedade, mas que, em essência, servem para drenar e contaminar a vitalidade daqueles que trilham o caminho da evolução. Para alcançar a verdadeira liberdade energética, é necessário, portanto, adotar uma postura de vigilância constante e buscar sempre o aprimoramento pessoal. Cada pequena vitória, cada conquista, deve ser celebrada não de forma ostentatória, mas como o resultado de um trabalho interior intenso e de um comprometimento absoluto com a própria integridade. A prática da meditação, o cultivo de momentos de introspecção e a busca por rituais que promovam a purificação interior são aliados indispensáveis nessa luta. Ao se conectar com a própria essência e com as forças que regem o universo, o indivíduo passa a perceber que o controle da realidade não depende de fatores externos, mas da capacidade de ajustar o seu próprio campo vibracional. Esse ajuste, embora sutil e contínuo, tem o poder transformador de atrair situações e pessoas que respeitam e elevam a sua energia, afastando naturalmente aqueles que não conseguem suportar a intensidade do brilho interior. Quando essa transformação se consolida, a vida assume contornos de uma experiência plena, onde cada gesto, cada pensamento e cada emoção refletem a harmonia de um campo energético em equilíbrio. A percepção da realidade passa a ser ampliada e, mesmo diante de desafios e obstáculos, há uma certeza inabalável de que o poder interior é a chave para a verdadeira liberdade. A partir desse entendimento, torna-se possível encarar cada situação como uma oportunidade de crescimento, um convite para mergulhar mais fundo nas próprias capacidades e para expandir os horizontes da consciência. A compreensão de que a realidade é maleável, que cada experiência tem o potencial de ser transformada a partir do controle das energias, liberta o indivíduo de amarras que antes pareciam insuperáveis, permitindo-lhe reconstruir a própria existência sobre alicerces firmes e vibrantes. Dentro deste contexto, a sabedoria de Blavatsky se torna um guia, uma luz que ilumina o caminho dos que buscam transcender as limitações impostas pelo mundo material. Suas palavras, carregadas de simbolismo e de uma profunda percepção das leis universais, convidam a uma reflexão contínua sobre os valores da lealdade, da integridade e da força interior. Ao expandir a consciência e acolher as transformações como parte natural do percurso,
O indivíduo percebe que cada dificuldade enfrentada é, na verdade, uma oportunidade para revelar a essência que reside no âmago do ser. Esse processo de descoberta e de reinvenção não se limita a momentos isolados, mas permeia toda a existência, desde as relações mais íntimas até os desafios do cotidiano. É importante compreender que as forças invisíveis, aquelas que moldam o destino de cada ser, operam em níveis que ultrapassam a compreensão racional. São energias que se manifestam de forma sutil, mas que, quando bem compreendidas e harmonizadas, permitem a criação de um ambiente propício ao florescimento pessoal e à realização plena dos desejos mais íntimos. Cada experiência vivida, cada encontro e até mesmo cada despedida compõem um vasto mosaico energético, onde o bem e o mal se entrelaçam em uma dança constante. Aqueles que aprendem a reconhecer e a manipular essas energias adquirem, de fato, o poder de direcionar o curso dos acontecimentos, transformando adversidades em oportunidades e superando limites que, a princípio, pareciam intransponíveis. À medida que se aprofundam os ensinamentos sobre a natureza da energia e da vibração, torna-se evidente que o autoconhecimento é a porta de entrada para um novo patamar de existência. Não se trata apenas de compreender as leis que regem o universo, mas de experimentar, de forma visceral, o impacto que cada pensamento e cada emoção exercem sobre a realidade. O processo de expansão da consciência, portanto, exige uma dedicação constante, uma busca incessante pela verdade interior e a disposição para transcender as barreiras do ego e das amarras materiais. Cada prática de meditação, cada ritual de purificação e cada momento de silêncio contemplativo contribuem para a construção de um ser mais sólido, capaz de enfrentar os desafios com uma serenidade surpreendente e de inspirar aqueles ao redor com seu exemplo de autenticidade e resiliência. Ao assumirmos, de maneira inequívoca, a responsabilidade sobre nossa própria energia, permitimos-nos viver de forma plena e consciente, transformando cada circunstância em uma oportunidade para reafirmar nossa identidade e propósito. Essa mudança de perspectiva não apenas eleva o nível vibracional individual, mas também reverbera em todas as esferas das relações humanas, criando um ambiente onde a colaboração e a empatia se tornam forças transformadoras. Na verdade, cada experiência compartilhada, cada diálogo sincero e cada gesto de apoio mútuo são expressões diretas desse alinhamento com as energias mais puras e elevadas do universo. O verdadeiro triunfo reside em saber que, ao dominar o próprio campo energético, o indivíduo se torna capaz de atrair o que há de melhor, rejeitando aquilo que, por sua natureza, não condiz com sua nova frequência e, consequentemente, impedindo que forças negativas interfiram no seu caminho. Neste longo percurso de autodescoberta, é comum que surjam momentos de dúvida e incerteza, em que as sombras do passado parecem querer retomar o controle da narrativa pessoal. Contudo, cada desafio enfrentado, por mais insidioso que seja, serve como um catalisador para o fortalecimento interno, para a reafirmação da própria identidade e para a expansão dos horizontes da consciência. Reconhecer essas fases de vulnerabilidade e utilizá-las como trampolim para a transformação é, sem dúvida, um dos maiores ensinamentos que podemos extrair dos conhecimentos transmitidos por Helena Blavatsky. O ato de se reinventar, de se adaptar e de crescer frente às adversidades é, em última análise, a verdadeira essência da evolução espiritual, pois permite que o indivíduo compreenda que o poder real não se encontra na aparência ou na posse de bens materiais, mas sim na capacidade de transmutar as energias e de criar, a partir do silêncio interior, um universo repleto de possibilidades. Assim,
A mensagem de Blavatsky ressoa através dos tempos, nos lembrando constantemente que as forças invisíveis, aquelas que movem o mundo e que moldam as nossas relações, estão sempre ativas e prontas para se manifestar quando nos permitimos ser verdadeiramente autênticos. Ao aprender a reconhecer as energias que circulam ao nosso redor e a manter uma postura de vigilância e proteção, estamos, na prática, nos preparando para enfrentar os desafios da vida com uma convicção inabalável. O caminho da evolução pessoal é repleto de nuances, contradições e aprendizados contínuos, e cada passo dado na direção da harmonia interior fortalece o indivíduo, tornando-o cada vez mais capaz de viver com propósito, consciência e plenitude. Dessa forma, os ensinamentos sobre as forças invisíveis e a importância de manter a pureza da energia vital se transformam em um manual prático para a vida, uma cartilha que nos orienta a reconhecer a dualidade inerente às relações humanas e a adotar medidas concretas para preservar o nosso bem-estar emocional e espiritual. Encorajar-se a aprender a diferenciar aquilo que é genuíno daquilo que é uma mera ilusão, a distinguir entre a simpatia verdadeira e a inveja velada, é o primeiro passo para se tornar um mestre de si mesmo. A prática da neutralidade diante das atitudes negativas e a decisão consciente de responder com serenidade a cada provocação não só desarmam os ataques dos manipuladores, mas também propiciam um crescimento interno que se reflete em todas as esferas da existência. Ao integrar essas práticas e percepções, a pessoa não apenas fortalece o seu campo energético, mas se transforma num exemplo vivo daquilo que significa assumir o controle do próprio destino. Cada decisão, cada escolha e cada reação passa a ser guiada por uma compreensão profunda de que a energia é a base sobre a qual se constrói toda a realidade. Esse entendimento permite que os desafios, por mais intensos que pareçam inicialmente, sejam encarados como oportunidades para um mergulho mais profundo no autoconhecimento e na busca incessante por uma existência plena e harmoniosa. O equilíbrio entre o dar e o receber, a capacidade de identificar e neutralizar as influências negativas e o compromisso com a própria integridade se tornam, assim, os alicerces de uma vida vivida com propósito e autenticidade. A lição central transmitida por Helena Blavatsky é a de que a verdadeira transformação acontece quando se domina o próprio campo energético, quando se reconhece que cada circunstância, mesmo as que parecem desafiadoras, é uma oportunidade de revelar e fortalecer a essência interior. O caminho para alcançar essa maestria não é isento de obstáculos, mas é permeado por práticas que, quando adotadas com firmeza e convicção, abrem as portas para uma vida de liberdade, abundância e realização plena. Ao se comprometer com o autoconhecimento, a proteção da energia vital e a constante reprogramação do ser, cada um de nós pode aprender a interpretar os sinais sutilmente enviados pela vida e a transformar de maneira consciente cada desafio em uma chance de renascer e de florescer. Essa jornada de descoberta e transformação é contínua e sempre se renovará, pois a energia do universo está em constante movimento e evolução. Cada novo dia traz consigo a oportunidade de reavaliar nossas relações, de ajustar as vibrações e de reafirmar o compromisso com a própria essência. O aprendizado extraído das dificuldades e dos momentos de adversidade é o que, no fim das contas, constrói um ser capaz de enfrentar o mundo com serenidade e determinação, consciente de que o verdadeiro poder reside no domínio das forças invisíveis que, silenciosamente, moldam o destino de cada um. Ao olhar para o seu próprio caminho, é essencial compreender que cada experiência, cada encontro e cada desafio carrega a semente de uma transformação potencialmente positiva. Reconheça que a energia que você emana influencia não apenas o seu ambiente imediato, mas o tecido da realidade como um todo. Ao abraçar essa visão
e incorporar práticas que o auxiliem a proteger e a nutrir sua energia interior. Você se torna, de fato, o artífice do seu destino, capaz de transformar as adversidades em degraus rumo a uma existência mais consciente, plena e rica em significado. Lembre-se sempre de que o sucesso, a prosperidade e a evolução pessoal não são conquistados apenas através de ações externas, mas, sobretudo, pelo cultivo de um campo energético saudável e vibrante. À medida que você aprimora a sua percepção e desenvolve a habilidade de identificar as nuances sutis que permeiam cada interação, descobrirá que o mundo ao seu redor responde de maneira surpreendente, alinhando-se com a força positiva que você emana. Essa sintonia entre o interior e o exterior torna possível a criação de uma realidade onde a autenticidade prevalece, onde cada gesto e cada palavra são expressões genuínas de um ser em constante evolução. Ao assumir essa postura de responsabilidade e de compromisso com o autoconhecimento, você se libertará das amarras que, muitas vezes, o impedem de avançar. As relações que não contribuem para o seu crescimento serão identificadas e, com serenidade, dissolvidas, abrindo espaço para conexões verdadeiramente enriquecedoras. Essa transformação energética cria um ciclo virtuoso, onde a cada passo dado em direção à maturidade emocional, o universo se mostra generoso, refletindo de volta a você a abundância e a harmonia que sempre estiveram ao seu alcance. A cada desafio superado, você comprova que o verdadeiro poder reside na capacidade de transmutar as energias negativas em fontes inesgotáveis de aprendizado e de crescimento. Que as lições de Helena Blavatsky sirvam então como um farol orientador, iluminando o caminho daqueles que desejam transcender as limitações do mundo material e abraçar a verdadeira essência da existência. Que você possa, a cada dia, fortalecer o seu campo energético, reconhecer as forças que atuam à sua volta e, com coragem e sabedoria, transformar cada obstáculo em um degrau rumo ao seu mais elevado potencial. Afinal, a realidade se molda de acordo com a vibração que você emite, e o domínio consciente desse poder é a chave para se viver uma vida de plenitude, liberdade e infinita transformação. Cada palavra deste relato é uma chamada à ação, um convite para que você olhe para dentro de si mesmo e encontre a força necessária para se reinventar, para superar os medos e para se dedicar à busca incessante pelo autoconhecimento. Ao abraçar essa jornada com determinação e gratidão, você descobrirá que a verdadeira essência da vida se encontra na capacidade de amar, de perdoar e de transformar as dificuldades em oportunidades para um renascimento espiritual. Que a sabedoria ancestral que transcende o tempo e o espaço possa guiar os seus passos, iluminando o caminho para uma existência marcada pela harmonia, pelo equilíbrio e pela realização plena. Esta é a mensagem atemporal que nos é oferecida, a de que o poder de transformar a realidade está intrinsecamente ligado ao domínio do nosso próprio campo energético. Ao cuidarmos da nossa essência, ao protegermos nossa energia e ao celebrarmos cada pequena conquista, abrimos as portas para um mundo onde a evolução pessoal é uma realidade palpável e onde cada desafio se converte em uma oportunidade inestimável para o florescimento do nosso ser. E assim, a vida se torna não apenas uma sucessão de eventos, mas uma dança sutil e contínua de energias, onde a cada compasso a verdade interior se revela e o verdadeiro significado da existência se desdobra em sua plenitude. Se você chegou até aqui, escreva 100% nos comentários. Poucos têm essa força de alma. Você não está aqui por acaso. Que estas palavras ecoem em seu coração e o inspirem a trilhar um caminho de consciência, sabedoria e força interior, permitindo-lhe viver com a certeza de que a energia que você emana é a base sobre a qual toda a realidade se constrói
e que cada momento, cada emoção e cada experiência é uma oportunidade para se reconectar com o seu eu mais profundo e verdadeiro. Obrigado e até amanhã.